Então, deixa eu pegar aqui a Provítia. Então, vamos lá. Pronto. Então, aí na primeira a gente tem aí essa imagem, né, da pirâmide de Teotihuacan, tá? Tomar cuidado, gente, para não confundir Teotihuacan com Tenochtitlan, tá? São dois lugares diferentes, tá? Uma coisa também, assim, que é meio complicado dessa matéria, os nomes são terríveis, tá? Então, em qualquer momento, sempre vai ter um pequeno problema aí para pronunciá-los, tá bom? O nome é terrível. Não, eu pedi para minha irmã procurar para mim um lugar onde falava os nomes, mas no fim eu já estava tão cansada que eu desisti de escutar. Porque eu tô vendo o History Channel todo dia e tava todo dia passando a chamada do Hernão o Conquistador. Meu Deus do céu, tava dando conta mais. Então, aí a gente tem então uma das pirâmides de Teotihuacan que sobreviveram, tá? Então, aí, olha lá, a pirâmide das serpentes emplumadas, que é um dos deuses deles, tá? Dos astecas no futuro. Porque precisa entender que essa sociedade de Teotihuacan, ela é anterior aos astecas, tá bom? Ela não aconteceu junto com os astecas. As serpentes emplumadas, elas eram um dos deuses dos astecas, tá? Muitos dos deuses astecas, eles vieram de outros grupos, não vieram propriamente dos astecas. Eram somente 2 deuses que eram dos astecas. E tá escrito em algum momento lá de tudo que eu passei para vocês, tá? Que era tanta coisa. Deixa eu ver se eu acho. Há tanta coisa que eu não sei nada. Não, gente, de verdade, assim, eu fiquei chateada por ser antigo o livro, mas só que, nossa, a quantidade de coisas que tinha também, meu Deus do céu, viu? Eu acho que não é nem metade do que a gente precisa saber. Mas foi aquilo que eu já falei para vocês no livro. Tá em algum lugar lá do texto, gente. Mas, ô, Débora, pelo que eu estava vendo, que eu pesquisei depois que fiz a prova, quis dar uma olhada no Google para entender um pouquinho mais. A cada dia que passa, eles descobrem mais coisas, vai alterando, é muita coisa. Sim. Tanto que tem várias matérias do ano passado, cada dia um historiador faz uma matéria, coloca uma cláusula nova, alguma descoberta deles. Então é bem complicado mesmo essa questão, porque como durante muito tempo a preocupação deles era em estudar coisas, vamos dizer assim, que estavam em outros mundos, tal, né? Outros mundos, digo assim, Europa, Egito, aquela região, né? Se deixou um pouco de lado aqui a região da América, né? Então agora que se tem uma preocupação maior de se estudar para cá. Então, a gente tem nessa pirâmide, eles encontraram esse outro túnel aí, né, em 2003. Aí fala aqui embaixo, né, ilustração de pirâmide do sítio arqueológico de Teotihuacan, cidade antiga que se situava no nordeste da atual cidade do México. Num dos mapinhas que eu coloquei lá no PowerPoint, dá para ver que era mais ou menos perto uma da outra. A sua fundação ocorreu por volta de 100 a.C., e a partir de 2003, os arqueólogos passaram a contar com uma avançada tecnologia. Então, também tem essa questão da tecnologia, né? Que com o passar do tempo, as coisas vão mudando, né? Muitas dessas tecnologias vêm de experimentos militares, né? Então, é possível se encontrar novas coisas. Então, eles encontraram dentro do túnel 5.000 peças, como esculturas, pedras de jade, cerâmica, sementes de diversas plantas, e aí eles acreditam que isso seja oferenda para os mortos, tá? O que a gente pode, letra A, o que esses achados revelam sobre a sociedade que vivia em Teotihuacan? Do que foi colocado aqui, nessa imagem, tá? A gente pode
ver que era um lugar que era um templo cerimonial, tá? Que era voltado para o culto a alguma divindade, no caso, a serpente queimada. A Marcela deve ocupar, né? Que é possível ver também que existiam sacrifícios, tanto animais quanto humanos. E provavelmente existia algum culto no sentido assim, de que se tinha uma preocupação com o pós-vida. Tá? Então, assim, eles faziam o enterro daqueles que eram usados nos sacrifícios, colocavam ali alguma coisa, como ouro, né? Os metais preciosos para eles, a comida para que essas pessoas que foram para o sacrifício no pós-vida pudessem ter comida, etc. e tal, tá? Então é isso que a gente pode tirar de informação dessa imagem, tá bom? Se sacrificava e depois dava ouro e comida. Se a gente for parar para pensar, é mais ou menos a mesma coisa que acontecia no Egito, né? Dentro das pirâmides, né? Que eles colocavam o faraó e as coisas dele. Não entendi. Para pagar o pós-vida no Egito, né? Pagar Anubis, né? Para passar. Isso aí. Letra B. Arqueólogos mexicanos afirmaram que a investigação dos objetos do túnel vão produzir novas ideias sobre Teotihuacan. Qual é a sua hipótese para o surgimento dessas novas ideias? Então, a gente pode ver aí que pode surgir alguma coisa relacionada com a própria construção em si, com a arquitetura. Pode ter alguma coisa relacionada também com as esculturas e com as cerâmicas, tá? Que tipo de imagem tinha nessas cerâmicas, que tipo de escultura era feita, com que tipo de material que ela era feita, tá? A partir das sementes, a gente pode também pensar no desenvolvimento de uma agricultura diferente, tá bom? O tipo de planta que se era desenvolvida nessa agricultura, tá? Quem que saiu? O Júnior? Não, o Júnior tá aqui ainda. Ah, foi o Léo. Daqui a pouco ele volta. Então, a gente pode tirar essas informações, tá bom? Alguma dúvida nessa? Não. Tudo tranquilo, gente? Sim. Então, tá bom. Então, passando para o número 2. Usando o Códice Mendonça, né, que eu passei para vocês iam escolher uma imagem lá e iam fazer um comentário sobre, tá? Deixa eu pegar ele aqui. Uma coisa que a gente precisa entender do Códice Mendonça é que a parte escrita dele é posterior às imagens, se eu não me engano, tá? Porque essas imagens, elas foram desenvolvidas pelos astecas. Guardei o branco, peraí. Pelos astecas, e o que está escrito aí, a caneta tinteiro, né, é o que veio posterior, que foi comentários dos espanhóis, tá bom? Eu não vou me recordar agora quais foram as imagens que todo mundo escolheu, tá? Mas eu fiz os comentários lá relacionados a isso. Mas, basicamente, ele está descrevendo o que a sociedade daquela época fazia, tá? O que é importante também quando a gente observa uma imagem assim mais antiga? Ler as entrelinhas, o que está escrito, tá bom? Então, tudo que está na imagem vai te ajudar a entender o que ela é, tá bom? Então, assim, desde virar a imagem para tentar entender ela, usar o zoom, tá bom? Porque, assim, é uma letrinha meio chata de se entender, mas só que em alguns pontos dá para se entender, tá bom? Então, assim, era bem realmente para descrever o que era feito pela sociedade asteca naquele momento, tá bom?
Então, a gente pode ter aí, acho que é esse aqui, eu falaria o quê? Que seria elencando quais eram os tipos de trabalho, tá? Essa imagem que está na tela. Aqui já vai falar um pouco dos rituais já, tá? Que a gente pode ver ali que tem um templo desenhado aqui, ó. Que era, no caso, o templo das duas. Era o templo principal de Tenochtitlan. E por aí vai. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Tudo bem, gente? Ok, tudo bem. Qualquer coisa, bota um joinha aí na hora que aparecer, tá? Tem um joinha aqui embaixo. Na onde que eu não sei? Nos reactions, num rostinho. Viu o rostinho? Aí Não. tem o joinha e a palminha. Ah, vi! Descobriu o mundo. Onde que tá isso que eu não achei? Tá na parte de baixo, Bruno. Ai, não sabia mexer nessas coisas demais. Aperto Nossa, mais. eu tô usando esse negócio, daqui a pouco eu sei usar ele do avesso já. Nossa, eu não sei nada, Débora. Nem parecer eu, tá parecendo, pra você ver como que eu sei. Próximo, então. Número 3. Então, o texto a seguir foi escrito pelo jesuíta espanhol José de Acosta e fala os aspectos da população do Peru. Os índios do Peru, antes da vinda dos espanhóis, nenhum gênero de escrita tiveram, nem por isso conservaram menos a memória das suas antiguidades, nem tiveram menos sua conta para todos os negócios de paz e guerra e governo, porque na tradição de uns e outros foram muito diligentes, e como coisa sagrada recebiam e guardavam os moços o que seus maiores lhes referiam, e com o mesmo cuidado os ensinavam aos seus sucessores. Foram nessas diligências, supriam a falta de escrita e letras, parte com pinturas, parte, sobretudo, com os quipos, tá? Então, eu falei um pouco para vocês sobre isso na aula de Incas. Deixa eu só pegar aqui, gente. Incas. Aqui. Então, a gente tinha o especialista, né, que era o Quipu Kamayoki, que era o responsável por fazer os quipos, tá? E somente ele entendia o que estava escrito ali. Por isso que muitas vezes os quipos que a gente recebe, que encontra hoje em dia, a gente não sabe falar o que é, tá bom? Eles utilizavam muito a língua quechua, tá? E o Amalta, que era o responsável por guardar todas essas informações e passar para frente. Então, tinha uma pessoa que era responsável por isso, ela que guardava na sua cabeça, né, todas as informações e passava para as outras pessoas. Então, tinha toda aquela questão de que se era selecionadas as informações que eram passadas para frente. Então, muitas vezes, se perder alguma coisa aí no meio do caminho, tá? E aí, às vezes, se lembrar depois e por aí vai, tá bom? Então, a gente vê que eles utilizavam tanto o quipo quanto a pintura na própria parede, tá? Para passar essas tradições para frente, tá bom? No livro do meu professor lá que eu comentei com vocês, ele fala muito sobre isso. Por isso que eu cito muito ele. Ele pode ser um livro de infanto-juvenil, só que ele usa tanta coisa histórica na história que fica muito interessante, tá? Então, na letra A, como que eles preservavam a sua tradição e a história, se eles não tinham escrita? Então, eles faziam um pouco como os egípcios, né? Que se utilizavam da pintura nas paredes dos templos. O Amalta, que era o responsável por passar essas informações também, que guardava essas tradições. Então, era por meio da tradição oral da pintura, tá bom? E também fala-se, né? Alguns especialistas falam que os quipos também
transmitiam histórias, mas como a gente não tem acesso mais à pessoa que os fez, não tem como a gente afirmar isso. Então, inicialmente, só se fala que os quipos eram utilizados como forma de registrar medidas, registrar censos da população, entre outras coisas, tá? Então, além da cultura oral e desse passar para frente, né, que outros recursos eles utilizavam? A cultura e os quipos, tá? Então, vamos dizer assim, a letra A e a letra B é mais ou menos a mesma coisa, tá bom? Tudo bem até aqui? Sim. E os depoimentos orais, eles são também utilizados pela sociedade que tem escrita? Logicamente, sim, a gente vê muito isso quando a gente encontra com os nossos avós, dentro principalmente da educação infantil e do Fundamental 1, a gente vê isso muitas vezes presente, né? Das próprias professoras utilizarem a linguagem mais falada do que a escrita, né? Porque as crianças ainda estão aprendendo a escrever. Então, ainda assim, é utilizado muito o depoimento oral, né? E dentro da própria história, da construção da própria história, a gente tem a história oral, tá? Uma fonte de pesquisa, muitas vezes. Provavelmente, algum de vocês, para fazer o TCC, vai se utilizar da história oral como fonte, tá? Alguma pergunta? Não. Tranquilo, gente? Tranquilo. Então, tá bom. E para finalizar aí, então, nós temos sobre a cultura maia, tá? Então, ele está falando um pouco aí que se tinha a utilização dos... vou falar grifos, tá? Para ficar mais fácil. Desses grifos aí na imagem, tá? Como forma de escrita deles. Então, eles utilizavam, por exemplo, assim, queria falar de uma ave, eles usavam a imagem de uma ave, tá? Então, era uma linguagem muito mais simbólica do que, vamos dizer assim, realmente escrita, tá? E eles se utilizavam também muito da própria pintura, como a gente pode ver aqui no mural lá de Bonampak. Até coloquei para vocês no slide esse aqui, que foi um dos poucos murais que sobreviveram, né? Eu até comentei com vocês, né, que quando a gente chegar lá na história mais contemporânea do México, principalmente aí na Revolução de 30, tá? A gente vai ter muita presença desses murais. Eu não sei se vocês tiveram curiosidade de procurar muralistas mexicanos, tá? Mas se vocês puderem procurar, se eu não me engano, acho que a primeira imagem que eu coloquei no slide de Azteca é do mural do Diego Rivera, tá? É um dos principais muralistas que o México tem. Essa cultura dos murais vem aí dos maias e dos astecas, tá bom? Eles se utilizam muito, assim, da temática, dos traços, para lembrar dessa cultura deles mais antiga. Então, aí, o que a gente pode descrever olhando para essa cena, né? A gente pode ver aí, então, que pelas vestimentas deles, são pessoas provavelmente da elite maia, tá? Não são pessoas do povo, porque eles não estão se utilizando aí de nenhuma ferramenta, eles não estão praticando nenhum tipo de trabalho, tá? Provavelmente eles estão discutindo alguma coisa. E o adorno na cabeça deles leva a pensar que eles representam tribos ou castas diferentes, tá? Castas não, tribos diferentes, tá? Que são chefes de tribos diferentes, tá bom? Uma coisa que eu percebi, o Bruno que acabou fazendo mais isso. Procurem quando vocês forem fazer respostas que pede para se descrever uma imagem, usar termos mais genéricos, tá? Não dê certeza. Quando a gente estiver falando assim de uma imagem mais recente, vamos dizer aí, Revolução Industrial, Revolução Francesa, que a gente já tem também
um registro escrito, propriamente dito, tudo bem, aí a gente já pode, assim, de certa maneira, botar uma certeza na hora de descrever uma imagem. Mas quando a gente está tratando, principalmente, assim, como é que eu posso dizer? De civilizações mais antigas, tipo Egito, Grécia, mesmo aqui as da América, tentar usar nomenclaturas mais gerais, tá bom? Se a gente coloca uma certeza, é mais fácil a gente errar do que acertar, tá bom? Então, procurar ser mais genérico na hora de descrever as imagens. Tá? Aqui, então, eu já respondi um pouco a dois também, né? Que quais são os indícios que levam a pensar que eram pessoas da elite. Acredito também aí que o mesmo patamar de se colocar, né? Eles estão se colocando no mesmo patamar, né? Não se mostra uma hierarquia entre eles, a gente pode dizer que eram todos da mesma classe, tá? E nas vestimentas, né, os adornos que eles usam nos levam a pensar também que eles são da elite, tá? Porque principalmente nessas regiões... Tudo bem, Léo? Uma coisa que eu pesquisei também, que eles só pintavam pessoas importantes. Sim. Normalmente eles faziam... Porque assim, nos astecas não tanto, se eu não estiver enganada, mas nos incas e nos maias, as pessoas que eram representadas nas paredes, elas eram representação das divindades, tá? Sim. Então a gente pode dizer que o político e o religioso estavam muito ligados um ao outro, coisa que nos astecas não era tanto, tá? Então, tem essa questão também de que as representações em paredes mesmo, eles se preocupavam mais dessas pessoas mais importantes do que, vamos dizer assim, da ralé, tá? Ó, tem 10 minutos para acabar com vocês. Vocês aceitam? Beleza. 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 Então tá. Aí, a número 3, eu senti que eu acho que vocês ficaram com um pouco de dúvida. Porque eu não me lembro agora quem mais acertou, mas foram poucas pessoas que acertaram a 3, tá? Qual era a provável função dos elementos que estão representados na parte inferior do mural? Quais são esses elementos? São esses risquinhos aqui, ó. Que ele quer saber. Eu entendi isso, mas eu não entendi o que era. Tá? Então, esses riscos aqui a gente pode dizer que são aqueles grifos que a gente viu aqui nessa outra imagem. Que é vamos dizer assim, é como se eles estivessem botando a descrição da imagem na parte de baixo. Então, eles estão como assim, falando, esse aqui foi o encontro dos chefes das tribos maias para decidir se eles iam entrar em guerra com o povo de tal região. É, legenda. Isso, tipo uma legenda. Porque teve uma boa parte de vocês que colocou que tinha a ver com a hierarquia. Aí eu senti que eu acho que vocês ficaram um pouco na dúvida. Eu pus que parecia um grafite, uma pichação, né? Sei lá. Tá? E por fim, a número 4, o que a gente pode então trazer então da sociedade maia a partir dessa imagem? Que dentro de uma mesma casta não se tinha uma hierarquia tão grande, né? Que se eram representados somente pessoas importantes na parede, que isso é uma coisa que a gente sabe por trás, né? E que as roupas deles eram muito ricas, né? Eu estava até falando antes, a utilização de plumas por eles, né? Que nas 3 civilizações a gente encontra um artesanato com plumas muito rico, por conta da quantidade de pássaros que se tinha nessas regiões, né? Então, a presença de plumas nas roupas também lembra da importância, tá?
Legal. Gente, alguma dúvida? Beleza. Tranquilo. Tranquilo? Como que tem sido estudar? Horrível. Tem Me perdoe de estudar online, gente. Vocês me desculpem. presencial. Nossa. Sinceridade. Semana passada foi puxada. Se fosse por mim, eu que não teria nada. Também. Ó, gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu acredito que este semestre a gente vai terminar ele online. Eu acho bem difícil a gente voltar. Também acho. Acho que a gente vai voltar só em agosto, setembro. Eu também acho, porque depois entra o inverno, aí fica muito difícil a situação. Então, eu acho que a gente talvez termine aí esse semestre em casa. Eu estou aberta a qualquer crítica ou dúvida que vocês tiverem, tá? Se estiver sendo muito pesado o que eu estou mandando, vocês me avisem que eu mudo, tá? Não, As próximas aulas, eu preciso ainda pesquisar, mas as próximas aulas da matéria de América provavelmente vai ser vídeo do YouTube, tá? Eu quero ver se eu encontro alguma coisa falando sobre a Constituição do Estado Espanhol, para a gente já entrar nessa colonização, tá bom? legal. Aí eu vou dar uma pesquisada e eu mando para vocês o link. Em Brasil, eu ainda vou ver certinho, porque o Carlos não me deu uma resposta se eu podia entrar de novo lá na biblioteca, tá? Então, eu vou ver certinho com ele isso, depois eu passo para vocês, tá bom? Ok, Tudo bem. tranquilo. Então, eu acredito que é isso. Aí, na sexta-feira, mesmo horário, eu estou online para a gente comentar Brasil. Tudo bem? Tá ok. Então, tá bom. Muito obrigado. Muito obrigada pela explicação. Valeu. Tchau, galera. Tchau, até Tudo mais. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.